em um lugar onde o sol nasce todos os dias, sobre montanhas silenciosas e humildes casas de madeira, uma história extraordinária está prestes a ser contada. Aqui, entre caminhos de terra e uma aldeia esquecida pelo tempo, viveu alguém que desafiou o impossível. Essa não é apenas uma história de luta, mas de coragem, sacrifício e uma reviravolta que ninguém poderia imaginar. Prepare-se para uma jornada que tocará o seu coração. Porque ao seguir os passos de Léo, você vai descobrir que mesmo nos lugares mais improváveis, surgem lições capazes de transformar vidas. Fique até o final, pois o que começa como uma simples escalada de montanha termina em algo que mudará a sua maneira de ver o mundo para sempre. Era uma noite fria. O vento cortante soprava pelas ruas vazias da aldeia e uma única vela tremulava na cabana de Léo. Ele estava sentado à mesa, com os olhos fixos em um mapa antigo, onde uma linha fina, traçada até o topo de uma montanha distante, chamava sua atenção. Aquela montanha, que todos chamavam de a Última Montanha, era um lugar rodeado de mistérios e lendas. Os aldeões falavam pouco sobre aquele lugar, mas todos concordavam. Ninguém que tentasse alcançar o topo voltava. Era um lugar de difícil acesso, onde as condições eram implacáveis e o topo era coberto por uma neblina que parecia envolver a alma de quem tentava chegar lá. Léo, no entanto, sentia que a montanha o chamava. Havia algo dentro dele que dizia que ele precisava seguir até lá, que aquela montanha era o teste final para algo grande que ele não entendia completamente. Durante anos, ele ouviu as histórias dos mais velhos sobre o que acontecia com quem tentava subir e falhava. Mas agora, naquele momento, com os olhos fixos na linha do mapa, ele sentia que não poderia mais ignorar o impulso que o tomava. Ele pensou em todas as vezes em que hesitou em seguir seus sonhos. As dúvidas, os medos, as expectativas dos outros e a sensação constante de estar preso a uma vida que não o satisfazia. E se eu não tentar? Pensou. E se isso for a minha única chance de me encontrar? Era isso o que a montanha significava, uma chance para descobrir algo que ele mesmo não sabia. Léo fechou os olhos e, com uma sensação de determinação crescente, pegou sua mochila. Ele sabia que a jornada seria difícil. Sabia também que o medo o acompanharia a cada passo. Mas naquele momento ele decidiu. Não importava o que o futuro reservava. Ele enfrentaria a montanha, não por qualquer outra razão, mas para descobrir quem ele realmente era. O primeiro dia de jornada foi difícil. Léo enfrentou ventos fortes e um frio que parecia cortar até os ossos. À medida que subia, o terreno se tornava mais íngreme e desafiador. A visão ficava embaçada pela neve que caía de maneira imprevisível. Cada passo parecia ser um esforço descomunal. Será que eu fui feito para isso? Ele se perguntava, com a respiração pesada. No segundo dia, a tempestade se intensificou. O vento gelado cortava sua pele e ele mal conseguia ver onde estava indo. A neblina da montanha parecia engolir qualquer tentativa de enxergar além do próximo passo. A solidão o envolvia e ele se sentia cada vez mais pequeno diante do tamanho da natureza. E se eu morrer aqui? E se eu falhar? Depois de horas de luta, Léo escorregou em uma pedra coberta de gelo e caiu com tudo na neve. A dor de sua queda foi intensa, mas o pior foi o sentimento de derrota que a acompanhou. Ele olhou ao redor, sem ver nada além do vazio branco. As forças pareciam ter se esgotado. Foi nesse momento que o desespero ameaçou tomar conta de seu coração. Mas algo, uma voz interna, surgiu no fundo de sua mente. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele.
Essas palavras pareciam vir de algum lugar profundo dentro dele, algo que ele já sabia, mas que nunca tivera coragem de aplicar. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, com o corpo dolorido e o coração apertado, se levantou. A montanha não estava vencendo ele. Ele estava apenas aprendendo a superá-la, passo a passo. Nos dias que se seguiram, a tempestade passou, mas a solidão tomou seu lugar. O silêncio da montanha era imenso e Léo começou a sentir um peso psicológico difícil de suportar. Ele estava isolado, cercado apenas por neve e pedras, com poucas trilhas visíveis à frente. Cada passo que dava parecia que o afastava mais da vida que conhecia. Será que fiz a escolha certa? As dúvidas começaram a surgir, como uma sombra, e a solidão parecia aumentar a cada momento. Ele começou a se perguntar se tudo isso fazia sentido. Pensamentos de desistir apareceram repetidamente em sua mente. Ele pensava nas pessoas que amava, em tudo o que tinha deixado para trás. A aldeia, os amigos, os rostos familiares que ele sabia que nunca mais veria se continuasse. Mas foi nesse momento que ele ouviu uma voz em sua mente, clara e reconfortante. Era a voz da sua mãe que sempre lhe dizia: nunca se esqueça de quem você é. O mundo pode tentar te mudar, mas só você pode decidir quem será. Essas palavras iluminaram sua alma. Ele não estava mais apenas enfrentando a montanha, ele estava enfrentando a si mesmo. Léo entendeu que a solidão não era uma inimiga, mas uma oportunidade. Uma chance de ouvir sua própria voz, de se conhecer profundamente. Ele não estava subindo apenas uma montanha física, mas uma montanha interna, de autodescoberta. Com esse novo entendimento, Léo fez uma escolha. Ele não ia desistir. Ele iria até o fim, não para provar nada a ninguém, mas para se provar a si mesmo. Conforme Léo se aproximava do topo da montanha, o ar rarefeito tornava a respiração difícil e a exaustão se acumulava em seus ombros. Cada passo parecia uma eternidade. Ele estava prestes a alcançar o pico, mas o medo se intensificava. A sombra da dúvida sobre o que ele estava fazendo e o que encontraria lá em cima o perseguiam implacavelmente. O medo de falhar, de não ser capaz, de não ser digno. Foi então que, de repente, uma figura apareceu diante dele. Uma presença sombria que parecia surgir das rochas. A figura era enevoada, mas sua voz era clara, cortante, como um trovão. Você chegou até aqui, Léo, mas ainda não me enfrentou. Eu sou o seu medo. O medo do fracasso, da solidão, da dor. Você vai me deixar vencer ou vai seguir em frente? A pressão era imensa. Léo sentiu um pânico gelado subir pela espinha. Ele estava ali, frente a frente com tudo o que o havia paralisado por tanto tempo. Mas algo dentro dele mudou. Ele olhou para a figura e disse com firmeza e clareza: eu escolho seguir em frente. Eu escolho viver, mesmo com o medo. Eu escolho não ser governado por você. A figura começou a desaparecer lentamente, como se fosse uma ilusão. Léo continuou a caminhada, sentindo-se mais forte do que nunca. Ele não precisava vencer o medo. Precisava apenas aceitá-lo e seguir, apesar dele. A verdadeira vitória. A lição no topo da montanha. Quando Léo finalmente alcançou o topo, ele não encontrou uma grande recompensa material. Não havia ouro nem fama. O que ele encontrou foi uma paz silenciosa, uma sensação de completude. Ele percebeu que durante toda a sua jornada, o que realmente estava sendo transformado era ele mesmo. O medo, a dor e as dúvidas não desapareceram, mas agora ele sabia como lidar com eles. Ele olhou para a imensidão ao seu redor e compreendeu a lição da montanha. A verdadeira vitória não está em conquistar o mundo exterior, mas em conquistar o mundo interior. Léo havia superado a dúvida, o medo e a solidão. Ele se sentiu livre. Não era o topo da montanha que importava, mas quem ele se tornara ao chegar ali.
A história de Léo não é apenas a jornada de um homem rumo ao topo de uma montanha, mas a jornada de todos nós, quando decidimos enfrentar nossos maiores medos. Todos nós temos uma última montanha em nossas vidas. Aquele desafio que parece impossível, aquele sonho que parece distante demais. Mas assim como Léo, você pode escolher seguir em frente. O medo vai tentar te parar, a dúvida vai surgir e a solidão pode parecer sufocante. Mas lembre-se, a verdadeira vitória não é sobre alcançar um destino, mas sobre quem você se torna durante o caminho. Agora eu quero saber, qual é a sua montanha? O que você tem deixado de lado? O que você tem medo de enfrentar? Talvez a hora de começar seja agora. Não espere mais. O que você está esperando para dar o primeiro passo? A jornada começa quando você decide que o medo não vai mais comandar sua vida. Deixe um comentário abaixo contando qual é o seu maior desafio e como você planeja enfrentá-lo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal e deixe o seu like se essa história o ajudou de alguma forma. Vamos juntos em busca da nossa montanha, da nossa verdadeira vitória.